Fala pessoal, tudo bem? Bom, criei uma conta na Kinglog e agora? Como que eu faço para iniciar meus primeiros passos aqui dentro para organizar a gestão da minha empresa e da minha equipe? Bom, vamos lá, é bem simples, tá? A Kinglog ela é muito focada na simplicidade, só que a gente também junta a maneira clean de fazer as coisas com as metodologias ágeis, tá bom? Que você vai ver que ao longo que eu for decorrendo aqui, a gente vai ver que é cheio de metodologias embutidas, tá? Metodologias comprovadas e certificadas que ajudam na performance e na organização e planejamento das suas demandas, ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa, criei uma conta na Kinglog, caí na dashboard, tá? Onde eu estou nesse momento. E agora, o que eu faço para poder organizar e começar a executar as demandas e as tarefas aqui junto com a minha equipe? Bom, primeiramente, quando você cria uma conta, você cai nessa dashboard, tá bom? Com alguns status, né, já aqui aparecendo na sua tela. Primeiramente, o que eu sempre falo, e assim, sendo bem direto, tá? A gente tem que organizar os status que a sua empresa vai utilizar. Então, por exemplo, se você não é uma empresa que sobe versão para produção, por exemplo, igual uma empresa de tecnologia, primeiramente, vem aqui, clica nesse lapisinho e edita o nome desse status, a cor dele, caso você queira também, tá? E a porcentagem de progresso, tá bom? Bom, e eu já vou explicar o que significa esses três aqui, tá? Então vamos lá. Basicamente, então, criamos uma conta, caímos na dashboard e agora a primeira coisa que a gente tem para fazer é organizar os status da nossa empresa, tá? A primeira coisa, assim, disparada. Porque, afinal de contas, as nossas tarefas, as nossas demandas, elas vão girar tudo em torno dos status, tá? Então, a primeira coisa é configurar os status da nossa empresa, tá bom? E é bem simples e fácil, tá? Bom, vamos lá. Como que eu faço aqui para criar um novo status, né? Porque eu já tenho aqui 9 status e eu quero criar mais um que vai ser um status ali de validação, porque antes de planejar uma tarefa, eu vou ter que validar e aprovar aquela tarefa antes dela ser de fato planejada para o meu time, tá? Então, basicamente, para mim criar um novo status, eu vou clicar aqui no maisinho, ele já vai abrir aqui uma listinha, né? Eu vou colocar, por exemplo, validação, tá? E vou colocar um percentual de progresso de 0%, porque antes de eu planejar, eu tenho que validar, então ele é o status mais inicial ainda, então ele é 0%, tá? E vou colocar uma corzinha aqui roxa nele, tá? Adicionar. Então ele já criou aqui, ó, status validação adicionado, tá? Então agora eu tenho 10 status aqui com esse de validação. E vocês vão entender por que talvez se você nunca teve contato com uma plataforma de gestão, de demanda e tudo mais, está um pouco perdido, mas calma que a gente já vai te orientar aí. Você vai entender o porquê de fato serve esses status, tá bom? Bom, então agora a gente tem mais um status aqui contando com o de validação, tá certo? Bom, basicamente, eu tenho agora mais estágios onde eu posso traquear, digamos assim, as tarefas, tá? Mas, ok, Pedro, eu vi que você criou o de validação aí, mas, cara, eu não tenho na minha empresa, por exemplo, o de versão e nem eh, o de reaberto, por exemplo. O que eu posso fazer? Eu posso ou excluir eles clicando nessa lixeirinha vermelha, e eu venho aqui e deleto eles, clico aqui na lixeirinha do status e clico em salvar e ele vai ser deletado, ou eu posso voltar e não deletar, tá? Assim como qualquer outro que não tiver movimentação, tá bom? Eu posso deletar. Ou eu posso vir e clicar nesse lapisinho, tá? Que ele vai ser a parte de poder editar aquele status, tá? Então eu não preciso nem criar, nem deletar, eu venho aqui, clico no editar e eu posso aqui alterar o nome, eu posso clicar aqui no planejador e colocar um 2, ou enfim, apagar tudo e colocar um nome diferente, tá? De qualquer outro status, eu vou clicar em cancelar, ele já volta ao que ele era antes, tá bom? Caso você não quiser salvar o que você editou. E depois eu venho, clico no lapisinho novamente, ele abre aqui as configurações e vamos lá. Cada status, vocês vão perceber que tem aqui três, na verdade duas, né? Três contando com a cor, mas a cor, enfim, ela é, enfim, relativa, né? Você pode colocar uma cor ou deixar que já está. Mas vamos lá. Cada status, ele conta com o
o nome, tá? Então a gente tem um nome de cada status que é importante para você saber na hora de colocar uma tarefa em determinado status, você vai ver pelo nome qual o status é, então o nome já é muito importante. E vai ter um percentual de progresso, tá? Que ele já fala aqui na hora que eu passo o mouse, ó, porcentagem que mostra o progresso atual da tarefa. Então vocês vão ver que planejado é 0% de progresso da tarefa. Por quê? Porque você está planejando ela para que ela seja feita. O status fazendo é 25%. Por quê? A partir do momento que alguém pega uma tarefa para fazer, ele já contabiliza 25% de progresso daquela tarefa, de forma automática, tá bom? E aí, se você tiver, por exemplo, 10 tarefas, 2 planejadas e 8 fazendo, vai ser 8 tarefas que estão em 25% de progresso. Então, tem toda uma metodologia ali por trás, tá bom? Que, no final das contas, vai servir e muito para a sua empresa na hora de filtrar, na hora de saber que estágio que as coisas estão em andamento, tá bom? Mas, no início, né, nessa visão aqui micro que a gente está, basicamente é você configurar o nome dos status que você quer ter dentro da sua empresa, a cor desses status, tá? E o percentual de progresso. Se vocês derem uma analisada, vocês vão perceber que a minha já está em ordem, vamos dizer assim, que de execução, ordem cronológica assim também, né? Digamos, ordem de execução, 100%. Por quê? Porque ela começa lá no planejado, 0%, tá? E vai para fazendo, depois que ela é feita, ela vai para teste, depois que a gente testa, a gente sobe versão daquela tarefa, depois que a gente sobe versão, a gente conclui aquela tarefa, então ela chega no 100%, que aqui é o status que você vai ver que está com concluído ticado, e quando esse concluído está ticado, quer dizer que quando a tarefa chega nesse estágio, ela está executada, ela já está feita, tá bom? Por isso que ele está com concluído ticado aqui, tá bom? E aí a gente tem outros status, por exemplo, quando a gente está com um impedimento, ele fica com 10% de percentual de progresso, ou seja, para contabilizar na metodologia que tem alguma coisa impedindo aquela tarefa de ser realizada e a gente está com 10% de conclusão. Mas nada impede que a gente venha e coloque aqui 20%, tá? De conclusão e a gente salve. Então, toda vez que eu colocar a tarefa em impedimento ou alguém da minha equipe, ela vai estar 20% de conclusão, tá bom? Ou eu posso voltar ao que ela estava antes, colocando 10%. Então, assim por diante. O que eu quero transparecer aqui para vocês? Basicamente, quando você cria uma conta, a primeira coisa que tem que fazer é configurar os status que a sua empresa vai utilizar. Para que quando você vem aqui e vá, por exemplo, no Kanban, criar uma tarefa, tá? Você cria uma tarefa e coloque a situação, o status daquela tarefa na onde ela se encontra. Ah, então é uma tarefa que a minha equipe vai fazer, então ela vai vir planejada. Então eu vou colocar as horas, a prioridade, então é uma tarefa que é uma prioridade emergência, ela precisa para agora, ou é uma tarefa que ela tem prioridade alta, que ela precisa o quanto antes, ou é normal, baixa, então você decide, tá? E tudo vai girar em torno da situação dessa tarefa, se ela tem uma prioridade de grau alto ou baixo, ou se ela está em qual estágio, tá? Então, ela está planejada, ela está fazendo, ela já está em teste, ela já se encontra em versão, já foi realizada. Você vai poder selecionar qualquer uma dessas tarefas, desses estágios, no caso, né? E vocês vão ver que no Kanban, elas já vão se encontrar aqui, ó. Então, a gente tem, ela lembra do planejado, fazendo, teste, versão, feito. Então, elas estão todas por aqui, ó. Tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Não tem segredo. Basicamente, você vai criar uma conta, você vai cair na dashboard. A primeira coisa que você vai fazer é editar os status da sua empresa, tá? Ah, Pedro, mas os status que eu vi aqui na dashboard, ele já é os status que eu vou utilizar. Ou seja, eu vou ter tarefa que vai ser planejada, que vai ser feita, que depois vai ser colocada em teste, depois a gente vai subir versão, depois a gente vai ser feita. Então, cara, já pode começar a criar as tarefas e as demandas da sua empresa sem precisar editar, tá? Se você precisar, você tem aqui os 3 controles que você precisa logo na dashboard. Caso não, você já vem aqui, clica em Kanban e já vai começar a criar tarefa para ser executada. Então, por exemplo, eu vou criar uma tarefa aqui só de demonstração para vocês, ó. Criar relatório do zero, por exemplo, tá? Relatório
inicial aqui, de título e subtítulo. Então, a data de execução dessa tarefa, eu quero fazer ela hoje. Então, ela vai ser dia 18 de agosto, que é hoje no caso. Tá? Eu posso colocar aqui um arquivo, como print, a imagem, né, e tudo mais. Cliente, vou colocar para a empresa 1, projeto 1. Responsável, por enquanto só tem eu na empresa, então vai ser para mim mesmo. Ele não é obrigatório, então você pode decidir depois. Técnico vai ser eu. Situação, normal, tá? Que estágio que essa tarefa vai começar? Já que ela é uma tarefa que vai ser planejada para a minha equipe, por exemplo, eu vou colocar aqui como planejado. Então, ela é uma situação normal, ela se encontra no status de planejamento e ela vai ter duração ali estimada de 2 horas, tá? E eu vou colocar aqui, ó, criar relatório inicial para minha empresa, tá bom? Como se eu fosse executar literalmente essa tarefa. Então, já coloquei aqui. Tem alguns outros parâmetros aqui que eu posso adicionar, tá bom? Para essa tarefa, mas eu não vou entrar nisso ainda. Eu quero criar uma tarefa básica só para vocês verem como que funciona, tá? Então, eu vim aqui e coloquei, né, o título, subtítulo, a data que vai ser executada essa tarefa, para qual cliente que é, para qual projeto, quem vão ser os responsáveis que vão estar executando essa tarefa e em que situação que essa tarefa se encontra, tá? E vou salvar. Salvei, você já vai ver que nesse exato momento aqui em tempo real ela vai cair dentro da sua dashboard de Kanban, tá? Que aí é o processo aqui de metodologia, tá? Então eu já tenho aqui, ó, tarefa 1, tá? Ela se encontra no status planejado e na prioridade normal. E eu já posso ver aqui que o Pedro YouTube vai ser o responsável por executar ela, tá? Então, no dia do amanhã, eu entrei aqui no meu Kanban, eu já vou saber aqui, numa visão macro, o que está sendo feito em tempo real dentro da minha empresa, tá bom? E eu vou poder, por exemplo, caso eu seja o responsável por essa tarefa, eu vou poder ir traqueando ela aqui nos status até que ela seja concluída, tá bom? E vocês vão ver aqui que o status de sucesso, quando é o status de 100%, ele fica com uma cor diferente de fundo. Por quê? Que é para demonstrar que aquele status, ele já é o status de conclusão da tarefa. Então, vocês podem ver que eu tenho dois, né, que é o feito e o fechado, que o feito e o fechado, eles ficam aqui com ela riscada para saber que aquelas tarefas já foram concluídas com sucesso, tá bom? E aí, quando eu volto para um outro status que não seja de concluído, ele volta a ficar visível e sem ter o riscado, tá bom? Então, basicamente é isso, gente, não tem segredo. Criou uma conta na Kinglog, caiu, já quer começar a utilizar? Primeiramente, veja se os status da sua empresa é o que você vai utilizar realmente. Se não for, pode deletar, criar um novo ou mesmo editar, tá? Com o nome e o percentual de progresso que aquele status vai se encontrar, né? E depois é só começar aí no Kanban, vocês já vão ver aqui eles, vocês podem reorganizá-los eles aqui também, tá bom? Ah, eu quero que o planejado fique em terceiro lugar. Não, quero que ele fique em primeiro ou em segundo. Ele já vai refletir aqui, tá vendo? Que agora fica o fazendo, depois o planejado, tá bom? Vocês podem organizar da melhor forma, mas ele já vem já pré-setado, tá? Quando vocês criam a conta, para já logo vocês começarem a utilizar. E assim é começar a criar tarefa e aí a movimentá-las aqui dentro, tá bom? Até serem concluídas com sucesso. Fechou? Então, basicamente é isso, não tem segredo. Criou a conta, organize aí os status da sua empresa e já logo podem começar a criar as tarefas para que sejam executadas. Fechou? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. A gente vai começar a criar mais conteúdo para mostrar para vocês como que vocês podem começar a criar metodologias aplicáveis, funcionais e organizar a demanda da sua equipe e da sua empresa. Fechou? Obrigadão. Fiquem com Deus.